Olá, e esta é a aula 5 do segundo módulo e hoje nós vamos fazer um panorama sobre alguns conceitos. Vou tentar ser puro, vou tentar evitar fazer comentários, é, 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 enquadrando nos regimes próprios para que você possa entender os conceitos de forma pura, tá? O que eu quero dizer é que são conceitos que servem para previdência complementar, para para o regime próprio, para o regime geral, mesmo que não se use, mas são conceitos que independem, inclusive são conceitos internacionais, tá? Então, que de repente podem ser aplicados ou implementados no regime próprio. Vamos lá. O primeiro conceito que eu anotei aqui foi o resultado atuarial. Resultado atuarial. Veja, a gente já falou um pouco aqui algumas vezes de avaliação atuarial. O resultado atuarial é a coisa mais importante, na minha opinião, para um regime próprio, quando você recebe uma avaliação. O que é a avaliação? Já falei, me permitam repetir para a gente colocar na mente e reestruturar a mente. Um profissional das ciências atuárias chamado atuário, ele recebe do ente federado, do regime próprio, da gestão do regime próprio, dados dos servidores e dos seus dependentes. Dados como renda, dados como idade, gênero, nome dos dependentes, idade dos dependentes, legislação de remunerações, planos de cargos, tudo mais. A partir desses dados, ele consegue fazer uma previsão de receitas e despesas no longo prazo, porque ele sabe se as pessoas, por exemplo, têm anuênio, quinquênio, biênio, triênio, e a remuneração aumenta a cada ano, por exemplo, com elevação no plano de cargos, ou que não tem nada e que vai ficar estática. Ele sabe qual é o risco quais as pessoas mais velhas que estão mais próximas da morte, quais as pessoas que estão mais distantes, quais os riscos que jovens morram, né? Quais os riscos também de que mais velhos superem a expectativa de sobrevida, e ele transforma tudo isso em um plano de receitas e despesas de longo prazo, projetando rentabilidade, projetando vários aspectos. Pois bem, quando ele projeta receita no longo prazo, que é das contribuições, e ele projeta despesas, no final ele tem um resultado atuarial. Se no ano a gente pode dizer que é um resultado financeiro, que pode ser um superávit, déficit ou equilíbrio financeiro, o resultado atuarial ele se dá por uma projeção de 75 anos, na qual, verificando receitas e despesas, é possível verificar se vai faltar ou se vai sobrar. E verificando se vai faltar ou se vai faltar, por exemplo, é possível traçar estratégias para saber quando faltará. E sabendo quando faltará, o que fazer para que seja suprida a falta de recursos nesse momento. Então, o resultado atuarial tem esse papel. Primeiro, ele diz se é equilibrado atuarialmente o regime, superavitário ou deficitário, né? Se tem superávit ou déficit atuarial. Segundo, ele também vai te indicar quando isso vai acontecer. Claro que você vai precisar investigar um pouco mais na avaliação atuarial, mas ele vai te apontar em que momento vai haver a carência de recursos e, consequentemente, a medida necessária. Deixa eu ver aqui os próximos conceitos. Bom, eu já tenho dito, né? Para mim, todo regime próprio é deficitário. Até hoje eu não vi nenhum que não seja. Até algumas vezes em palestras, quando eu falo isso, as pessoas me abordam. Aí eu pergunto, aí eles dizem, não, os aposentados mais antigos foram assumidos pelo erário. Então, isso era um déficit, né? Na verdade, o regime é deficitário. O fato positivo é que o ente tirou aquele déficit do fundo previdenciário, por isso o fundo é equilibrado, o fundo é superavitário. O que é uma boa medida, não deve ser criticada. Vamos agora falar sobre os regimes de financiamento, repartição, capitalização e repartição de capitais de cobertura. Na repartição não tem poupança, tá?
Eu costumo dizer que é a cotinha, a vaquinha, quem já foi meu aluno lembra que eu sempre digo isso, porque simplesmente os ativos se cotizam para pagar os aposentados. O custo dos aposentados é dividido pelos ativos que um dia vão se aposentar e tem a expectativa que os futuros ativos também financiem. O sistema funcionando sozinho, ele não prevê, o sistema em teoria, né, a teoria do sistema não prevê que outras fontes entrem. Ele prevê que ele seja autossustentável. O que eu estou querendo dizer? É que se você tem 10 pessoas contribuindo para uma, essas 10 e a parte patronal devem garantir o pagamento desse benefício, na expectativa de que quando essas 10 se aposentarem, tenham entrado muito mais, vamos supor 100, para que a parte patronal mais essa financie os 10. Isso num processo permanente que parece realmente uma pirâmide, mas que funcionou durante muito tempo, quando a humanidade fazia muitos filhos, quando havia um crescimento muito grande do volume de trabalho. Mas o sistema de repartição simples, ele precisa de uma alimentação permanente dos contribuintes em relação aos beneficiários. Também lá no passado havia menos longevidade e, consequentemente, pouca gente chegava à idade da aposentadoria ou gozava muito tempo o benefício da aposentadoria. Mas um sistema de repartição simples, assim concebido, é assim: um pequeno grupo de aposentados, um grande número de contribuintes contribuem na expectativa de que quando esses contribuintes se aposentarem, outros venham, isso sucessivamente. Por isso é chamado de pacto entre gerações, porque uma geração financia a outra, e é chamado de regime de caixa, porque não forma poupança. As pessoas se cotizam e está tudo resolvido. Já o regime de capitalização, né, parte da lógica da remuneração do capital, você, idealmente, o modelo ideal, a pessoa começaria a contribuir quando começou a trabalhar, passa um tempo contribuindo, forma poupança e paga seu benefício. Isso pode ser feito individualmente ou coletivamente, né? A repartição simples é sempre coletiva. Isso é importante a gente saber. Ela é sempre coletiva porque um financia do outro, né? Os aposentados, os ativos. Veja, que já tem coletivo. E aí, o futuro aposentado e os futuros ativos. Sempre em grupo, as pessoas se financiando. No regime de capitalização, ela pode ser individual se a pessoa financia o seu, tem a sua continha lá reservada. Mas se existe um fundo para o qual vão todas as contribuições, essa modalidade é de capitalização coletiva, né? E aí vão ter que ser criados, já que cada um não tem a sua poupança, vão ter que ser criados outros critérios para que as pessoas possam gozar o benefício para a gente poder calcular. Porque no modelo da capitalização individual, basta dizer quanto você tinha, perdão, quanto você contribuiu, quanto você tem acumulado. Ok, você vai receber tantas prestações por mês, né, tantas prestações mensais, no valor de tanto. Se aquele valor render mais, você pode ter mais. Se render menos, vai ter menos. É muito simples. Já no modelo de capitalização coletiva, é preciso criar um critério para que as pessoas sejam remuneradas, gozem seus benefícios, já que a poupança é de todo mundo. Na poupança coletiva, as pessoas compartilham os riscos. Vai ter gente que vai contribuir mais e o dinheiro vai render mais e a pessoa vai tirar menos. E vai ter gente que vai contribuir menos e vai tirar mais, né? Seja para si ou para os seus dependentes. Mas a vantagem é que ninguém sabe quem vai ser. Então há um compartilhamento de riscos e a atuária, ela atua justamente aí no sentido de garantir que esse sistema seja preciso para que esses riscos sejam bem compartilhados e não falte recursos para todos. Isso, então, é o regime de capitalização, sempre pautado no formar poupança. Evidentemente que não dá para todo mundo começar com 18 anos, então é um sistema que tem gente que já está morrendo, tem gente que está entrando, tem gente que já está aposentado, tem gente que está começando a tá perto de se aposentar, e o sistema vai como entrega de bastão, né, aquela corrida de bastão, um passando para o outro, e o sistema vai acontecendo, e a cada ano a avaliação atuarial faz os pequenos ajustes. Repartição de capitais de cobertura já é uma modalidade,
eu diria o seguinte, as duas modalidades principais são repartição e capitalização. E a repartição de capitais de cobertura, ela é uma atriz, é uma figurante, né? Perdão. Ela é uma figurante. Usada para benefícios de risco, ou seja, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Quando acontece o benefício, é feita uma provisão, ou seja, da conta geral, aquele benefício é retirado da conta geral e para ele é feita uma provisão. Eu costumo comparar como quando se imagina que você no final do ano, você recebeu o 13º e você provisionou uma parte para pagar a escola do seu filho, ou material escolar ao longo do ano dele. Então você separou e, consequentemente, criou uma provisão. Por isso que é repartição de capitais de cobertura. Esse é o terceiro regime de financiamento. Deixa eu ver aqui, me parece que tem mais uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês. Estratégia de financiamento, importantíssimo, tá? Para concluir a aula de hoje, é importantíssimo esse tema, estratégia de financiamento. A estratégia de financiamento, ela tem duas ferramentas fundamentais. Uma é a avaliação atuarial, outra é a legislação do ente federado. A estratégia de financiamento, também chamado de plano de custeio do regime próprio, geralmente prevista na lei do regime próprio, ela tem como objetivo dizer quais são as fontes de recurso que vão garantir o pagamento dos benefícios em curto, médio e longo prazo. Então, primeiro ato, precisa conhecer a realidade do ente federado. Tem ente federado que privatiza uma coisa e coloca. Tem ente federado que coloca receitas de alguma atividade. Tem ente federado que simplesmente usa as contribuições. Tem ente federado que usa as contribuições mais dotações orçamentárias do erário, né? A estratégia de financiamento, ela vai analisar, vai identificar todas as fontes e vai apresentar na avaliação atuarial. Qual é a estratégia de financiamento? É criar dois fundos. É criar dois fundos e também um plano de equacionamento do déficit. É ter um fundo só e um plano de equacionamento do déficit. É ter os dois fundos, o plano de equacionamento do déficit e mais uma fonte de renda extra proveniente de um ativo que existe. Essa configuração, primeiro, é concebida pelo regime próprio. O regime próprio depois, passa, então, por uma avaliação atuarial que vai dar consistência atuarial a esse plano, a essa estratégia. Depois ela vai tramitar, depois do regime próprio, vai tramitar no governo, geralmente nas secretarias de finanças, planejamento, administração, procuradoria ou assuntos jurídicos, governo, e ao final vai para o legislativo para ser transformada em lei. Porque não faz sentido existir uma estratégia de financiamento que tem uma avaliação atuarial e não é lei, é uma ficção. Né? E também não faz sentido você ter uma lei que não tem uma base uma base atuarial. No primeiro caso, se a avaliação atuarial diz o que fazer, mas isso não foi convertido em lei, não existe estratégia de financiamento atuarial. Na segunda hipótese, se a lei existe, mas não se sustenta numa avaliação atuarial, a gente vai dizer que a estratégia de financiamento atuarial é inconsistente. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Agradecer a você que nos acompanha, que é inscrito no canal. Se você não é, faço o convite que você se inscreva. Peço que você curta para dar visibilidade a esse conteúdo, compartilhe e até a próxima aula.